Gente, vamos começar então nosso evento. Meu nome é Chico, eu sou agora atual vice-presidente do CVC. A gente está fazendo essa mesa que são 50 anos do AI-5, que está durando nunca mais. Eu acho que é muito importante nesse momento que o país está vivendo, né, com a eleição do Jair Bolsonaro, a eleição do João Dória mesmo para o governo de São Paulo. É importante que a gente esteja preparado para os retrocessos que virão, né? E, enfim, acho que a gente, enquanto estudante, enquanto participação do movimento estudantil mesmo, que é um movimento social, é nossa função resistir e sempre lembrar do que foi a ditadura militar, dos tempos sombrios que a gente passou, para nunca mais esquecer e para a gente se preservar mesmo, enfim, tá à altura dos desafios que virão pelo próximo período. Por isso a gente chamou grandes nomes ilustres aqui, do defensores dos direitos humanos e da democracia no Brasil. O Adriano Diogo, ex-deputado estadual pelo PT, foi membro do movimento estudantil aqui da USP também, estudou geologia junto com o patrono do DCLV da USP, o Alexandre Vanucchi Leme, e, enfim, um histórico defensor da democracia aqui no nosso país. O Juca Kfouri, também acho que dispensa apresentações, mas jornalista esportivo e investigativo, militante também pela democracia, conheceu também nosso patrono aqui do nosso espaço de vivência estudantil, Norberto Nering, professor da FEA-USP, assassinado em 1970 pelo regime militar. E o Ivo Herzog, filho do Vladimir Herzog, né, escritor, acho que uma das mortes mais impactantes no nosso país durante a ditadura militar, fundador do Instituto Vladimir Herzog, que é uma ONG que defende o legado da democracia mesmo no nosso país. A professora Leda Paulani também vai chegar, está atrasada, mas vai chegar às 6 horas da tarde. Professora da casa também, de economia, dispensa também apresentações, e militante dos direitos humanos e da democracia aqui no nosso país. A gente tinha pensado no modelo de 10 minutos iniciais para cada um, de fazer exposições, e aí volta para a plateia, há um espaço para dúvidas, para as perguntas, e a gente retorna aqui para a mesa. Pode ser? Alguém quer começar? Você está contando? Eu acho que uma questão de importância e de idade, principalmente, de quem mais viveu esse período, O Adriano. Adriano Diogo. Ele nunca chegou antes. Pontapé inicial. É melhor falar antes dele depois. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou... 10 minutos, né? Isso. Então, vou fazer uma introdução. É evidente que eu vou falar do período do passado, né? Do AI-5, 68, 50 anos, novembro, como foi aquela noite que eles decretaram o ato nacional. Vou falar, mas para ser um pouco mais objetivo, eu vou falar, ontem à noite lá na PUC, a reitora da PUC, corajosamente chamou vários professores de vários departamentos, junto com o procurador da República aqui em São Paulo, Marlon Weicher, e um pesquisador americano, James Green, para ouvir o que eles tinham para falar e os professores o que tinham para falar, como preparar a PUC, a comunidade da PUC, para receber o novo governo que viesse. Foi muito interessante, né? Primeiro foi chamado pela própria reitora e vários professores foram. E eu fiz questão de trazer para vocês uma contribuição do Dr. Marlon Weicher, que ele fez um resumo das 10 medidas iniciais do governo Bolsonaro. Quer dizer, digamos, a gente podia chamar o pacote de janeiro, embora tenha algumas emendas constitucionais que dependem de um quórum mais qualificado, não são leis ordinárias, mas ele fez um resumo de qual seria o impacto inicial, sem dizer essas coisas da economia, de aposentadoria, da privatização, mas na questão dos direitos humanos. Então eu vou ler e aí eu passo para vocês e a gente pode até desenvolver. Mas vamos lá, seu objetivo. Primeiro ponto, redução da maioridade penal. Que eles estão discutindo, né? O candidato eleito queria 14 anos, mas ele já está se conformando com 16 anos. Segundo, a lei do abate, que é a impunidade de policiais que praticam a execução sumária. Terceiro, revogação ou flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Quarto, inclusão de movimentos sociais na lei antiterrorismo. Quinto, aumento do tempo de internação do período socioeducativo, da recuperação daquelas crianças, aumento do período que essas crianças permaneceriam nas fundações casa, nas FEBEMs, essa coisa toda.
naqueles presídios de crianças. Sexto, escola sem partido. Sétimo, progressão ALEP, né, progressão do regime, eliminação do regime de progressão das penas, o que poderia acarretar numa maior população carcerária, por que não dizer uma superpopulação carcerária, na medida que as penas não fossem, assim que fossem sendo cumpridas, não fossem sendo reduzidas. Oitavo, marco temporal das terras indígenas, flexibilização de revisões e demarcações, não só terras indígenas, como dos territórios quilombolas, mas principalmente as terras indígenas, que são muito maior número e muito maior extensão. Mitigação da estabilidade de servidores, para permitir expurgos. E décimo, finalmente, o nono, né, mitigação da estabilidade, servidores, e décimo, finalmente, restrição ao funcionamento das ONGs, principalmente aquelas que dependem de financiamento internacional. Bom, eu fiz essa introdução para dizer o seguinte: eu acho que tem uma diferença muito grande no que ocorreu há 50 anos atrás, né, porque 64 foi o golpe, e 68, que é o que nós estamos mais ou menos organizados para falar hoje, foi o golpe dentro do golpe, né? Antes do golpe, antes de 64, inaugura. O golpe teve 5 generais presidentes: Castelo Branco, Costa e Silva, depois veio a junta militar, presidida pelo Gastas Médici, depois veio o pessoal da Escola das Américas, né, que a gente pode chamar, Ernesto Geisel, Orlando Geisel e João Batista Figueiredo, que era um triunvirato assim, que governava o país, e finalmente o governo João Batista Figueiredo. E essa agora veio, esse novo sistema aí, esse novo grupo de militares que tomou o poder, agora de 2018, o grupo que foi eleito, né? O 64, o 68 foram golpes, foram rupturas. Agora eles foram eleitos, eles tiveram uma unção no voto, eles tiveram uma aprovação pelo voto popular, né? Em que pese todas as falcatruas, todas as fraudes, todo o processo truncado, desde a prisão do Lula, a cassação da Dilma, a prisão do Lula, as fake news, mas eles foram eleitos. Então nós vamos nos deparar com uma nova situação, e a comparação que eu faria daquele momento de 68, que foi um momento triste, um momento muito difícil, um momento do terror, um momento das prisões, do desaparecimento, dos exílios, eu vou falar na primeira pessoa com toda a tranquilidade. Eu dificilmente teria condições de comparar qualquer um daqueles momentos que a gente viveu com os momentos que nós estamos vivendo hoje. Porque na medida em que o sujeito que é eleito presidente da República em nenhum momento atenua a linguagem da guerra, em momento nenhum atenua, embora tenha sido eleito pelo voto direto, atenua as relações. Não é só aquele dia na Paulista que ele gravou aquele vídeo para ser exibido, para dizer da necessidade da prisão e do exílio forçado das pessoas. Seu filho deu uma entrevista para o Estadão, naquele dia que ele foi visitar o Supremo. O seu filho deu uma entrevista para o jornalista Marcelo Godoy, e seu filho dizia que pelo menos 100 mil pessoas deveriam ser presas. Eu, naquele período em que eu estava assim, na linha direta da atuação, na faixa do risco, do perigo, eu não comparo nenhum daqueles momentos que nós vivemos aos momentos que nós estamos vivendo hoje. A única diferença é que agora os protagonistas são vocês, é a geração de vocês, né? Então, com a nossa responsabilidade aqui, lógico que tem sempre um período intergeracional dessas nós três aqui, de situações diferentes e tal, mas de gerações diferentes. Eu fico muito impressionado quando eu vejo o filho do Ivo, né? Tá lá.
já com grau de consciência, com nível de organização, essa passagem geracional é uma coisa impressionante. Para concluir o último pensamento, eu trouxe até um documento aqui dos judeus residentes em São Paulo. Eu tenho amizade com meu vizinho, o seu Francisco Balcani. Eles são húngaros, né? E o seu Francisco, ele lançou um livro recentemente, pequenininho, maravilhoso. Eles são húngaros. E o Bolsonaro, ele está se orgulhando muito em dizer que a Hungria vai ser um país de uma relação, porque lá teve uma ditadura comunista. O seu Francisco lançou esse livrinho outro dia. E ele me conta, quando a gente pode conversar, como os húngaros eram perseguidos por grupos paramilitares religiosos, evangélicos, que perseguiam os judeus e os comunistas. Não sei se vocês sabem, eu sou católico. Domingo na catedral teve uma missa. Era o Dia Mundial dos Pobres, era o Dia Mundial, o Papa falou que era o Dia Mundial da População de Rua. O padre Júlio Lancelotti levou centenas de populares de rua lá. E aí, com autorização da Prefeitura de São Paulo, foi instalado um palco na escadaria da catedral, com as caixas de som voltadas para dentro da catedral. O Dom Odilo, em que pese todo aquele jeitão dele conservador, aquele jeito de alemão lá do sul, ele teve que interromper a missa e foi lá dialogar com os caras e falar, como é que é, dá para maneirar o som aí, pelo menos até a gente acabar a cerimônia religiosa. E os caras o afrontaram, desmoralizaram, porque ele estava tão nervoso que ele foi paramentado, ele interrompeu a missa, foi com o paramento da missa lá dialogar com os caras. Então, eu estou dizendo isso porque os tempos são difíceis, os tempos são preocupantes, né? Eu mesmo, ao estar falando aqui, estou gravando, estou preocupado, né? Porque é evidente que eu não vou economizar o que eu tenho para falar, mas eu acho que nós estamos vivendo. Então, eu acho que o objetivo dessa reunião é importante que aqui o grupo do Balaio, né, que conseguiu rebatizar o DCE com o nome do Alexandre Vanucci, que tinha sido, até isso havia sido banido do nome do DCE. É uma coisa meritória do grupo Balaio e do grupo Nossa Voz, enfim, esse conjunto de pessoas maravilhosas que está tendo essa coragem de organizar esses debates. E a gente, com calma, com cuidado, nós temos que fazer uma organização para enfrentar esses tempos difíceis que nós vamos viver. Então, estou aqui disposto a conversar, a dialogar quantas vezes forem necessárias. Tá bom? Obrigado. Veja, AI-5, eu tinha 18 anos, militava numa organização clandestina, levava para cima e para baixo o segundo homem da LN, que era, digamos, o braço direito do Carlos Marighella. Que consciência política eu tinha então? Muito pouca. O que me levou a fazer o que eu fazia, além de uma certa formação dada por dois primos mais velhos e pelo Norberto Neri, que era casado com a minha prima, o que me levou foi o sentimento de indignação. Aliás, o Norberto, na última carta dele, na carta em que ele praticamente se despede da mulher e da filha, da Martinha, que é minha filhada, ele diz isso: a vida é uma senda estreita, quem pisa fora, pisa para morrer. O que nos trouxe até aqui foi a indignação. Por que a indignação? Porque vivíamos em 64 um regime legítimo, em que era presidente do país
João Goulart eleito vice-presidente, e não na chapa do presidente, porque Jânio Quadros tinha renunciado e não era uma dobradinha Jânio-Jânio, e os militares deram um golpe, que hoje o Toffoli chama de movimento, que já dá a medida de como setores do país se acoelharam. Teríamos eleições em 65. Eu confesso para vocês que em 64, 65, eu estava mais preocupado com o Corinthians ser campeão paulista do que com qualquer outra coisa. Já fazia 11 anos que não era. Mas à medida que eu fui vendo aquilo, eu dizia, mas por que não vamos votar? Numa eleição que provavelmente elegeria para presidente da República Juscelino Kubitschek, que não era comunista, de esquerda não tinha nada. Se não fosse ele, provavelmente seria o Carlos Lacerda, que era um líder da direita. Ou seja, não havia por que temer coisa alguma daquele processo eleitoral. Mas em nome do comunismo, do risco do comunismo e da corrupção, deu-se o golpe. Há um momento do golpe que levou até o Milor Fernandes a escrever uma peça deliciosa em que ele diz, se o Congresso continuar aberto, se a imprensa seguir publicando as coisas que publica, se os estudantes continuarem na rua se manifestando e eu puder continuar com as minhas charges, vamos acabar caindo numa democracia. Só que não permitiram nem isso. Chegou-se a um momento tal que era impossível manter aquele equilíbrio sem o golpe no golpe, como disse o Adriano. Estabelece-se o AI-5. Né? E aí a gente entra num período realmente de trevas absolutas. Eu costumo dizer, do impeachment da Dilma para cá, que esse período é pior do que aquele. Por uma razão. Embora ainda não estejamos vendo pessoas sendo torturadas por razões políticas, mortas ou desaparecendo, o golpe de 64 foi dado pela força das armas. O golpe de 16 foi dado com o patrocínio das instituições jurídicas, midiáticas e do Congresso Nacional. Foi um golpe muito mais suave. Foi o golpe como se dá modernamente golpes pelo mundo afora. Como o capital financeiro se estabelece no mundo e promove seus golpes. E é muito mais difícil você brigar contra esta situação. E no caso do culminar do golpe, que é a eleição do Bolsonaro, com esse aspecto terrível da legitimação das urnas, com 10 milhões de votos de diferença. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Curiosamente, tudo aquilo que a extrema-direita acusa a esquerda de querer fazer, eles estão fazendo. A política externa ideológica dos governos do PT está sendo substituída por uma política externa de alguém que acha que o aquecimento global é fruto de um complô marxista. Que se você contar em Portugal, eles vão dar risada. Não é possível. E nós, que somos objeto de piada. E o Escola Sem Partido e tudo mais que a gente tem visto essa gente falar. E a ameaça de transformar o Brasil numa Venezuela. Não é? Por meio do WhatsApp. Por meio do WhatsApp. Então nós vamos enfrentar tempos muito mais difíceis. Nós não podemos esquecer duas coisas que eu acho essenciais. Primeiro, não recusar uma base popular que esse cidadão tem. Boa parte do país se identifica com o suburbano
que fala umas verdades destrambelhadas, depois volta atrás. Eu também sou assim, eu tomo umas no domingo, eu falo umas coisas e depois me arrependo. O que o coloca contraposto a uma figura com liderança inconteste, que teve que ser preso e mantido preso como Lula, mas há uma identificação de uma parte da população brasileira com este cara. Mas nós não podemos nos esquecer que nós tivemos 45 milhões de votos. Também não é pouca coisa. Nós não podemos nos esquecer que a melhor coisa que aconteceu nessas eleições aconteceu nas últimas 2 semanas, quando nas ruas, sem uma grande organização, mas quase voluntariamente, a juventude foi para metrô, fez balcão de café com bolo. Você não está, vem cá, toma aqui um café, vamos conversar. Tem uma mobilização que nós não podemos perder, porque vai depender desta mobilização a nossa capacidade de reagir, a nossa capacidade de não permitir que eles façam o que eles bem entenderem. Eu vinha vindo de carona com colegas de vocês e disse o seguinte: eu não tenho certeza nenhuma, eu tenho algumas visões. Primeira, se esse governo der certo, vai ser uma merda. Se ele der errado, também vai ser uma merda. Mas é a nossa chance de, pensar não apenas em 2022, pensar em 2020. Nós precisamos mudar a prefeitura de São Paulo a começar. Nós estamos aqui em São Paulo. Se eu estivesse em Minas, diria de Belo Horizonte. Se eu estivesse no Rio, diria a do Rio. E assim sucessivamente. Nós precisamos pensar numa frente democrática. Sem sectarismos. Quem nós pudermos trazer para fazer oposição a esses malucos, nós devemos trazer. Por mais que algumas dessas figuras vá nos causar engulhos, mas nós temos que trazê-las para fazer política com P maiúsculo. E nós não podemos desesperar. Aí é a música do Ivan Lins, desesperar jamais. A outra certeza que eu tenho, e aí eu, para ser honesto com vocês, eu acho que eu tenho essa certeza, é que daqui a 2 anos nós vamos ter uma dificuldade brutal de encontrar alguém que diga que votou no Bolsonaro. Porque eles estão se revelando muito ruins de serviço. O posto Ipiranga não sabia nem sequer que o orçamento do ano que vem é aprovado esse ano. O gênio do governo. O cara mais bem preparado. Escola de Chicago. Não sabia e foi lá ser moleque com o presidente do Senado e levou uma bronca do presidente do Senado. Porque essa gente está há 500 anos no poder no Brasil. Não entra um novato qualquer e sai falando o que ele falou. E para terminar, dizer para vocês o seguinte: eu acabo de fazer isso, no meu caso, é um repeteco, estou repetindo, mas recomendo mais vivamente que vocês vejam 2 filmes. Um vocês acham no YouTube, de graça. A Batalha de Argel, do Giro Pontecorvo. É um filme sobre a resistência em Argel. É um filme terrível, a gente sofre uma barbaridade, mas é um filme que retempera. E outro está passando nos cinemas, que é Uma Noite de 12 Anos, o filme do Mujica, do Sandic, dos 3 uruguaios, que também a gente sofre uma barbaridade, a gente chora, cada vez que o carcereiro entra na cela, a gente toma um susto, mas também é um filme que é didático ver. Eu vi o filme pensando muito em você, para bem a verdade. Muito. O tempo todo você vinha na... Adriano, para quem não sabe, passou 6 meses numa solitária. 6 meses? Eu passei 6 anos. Eu pensei que você imaginava na hora daquele, ele tinha muita caganeira, que ele tinha uma alergia no intestino. Que ele... Não, pensava na tua resistência. Pensava no teu heroísmo. Obrigado.
eu diria para vocês que é didático. Não que eu acho que vai acontecer de novo com qualquer um de nós. Mas vai que ali a gente se repreendeu. Muito obrigado. Bom, conforme o Luca estava comentando aqui comigo antes de começar, quando eu passei a promulgação do AI-5 chorando, né? Foi. Eu tinha 2 anos de idade, estava com fome, A mãe dele querendo ouvir o rádio, dizer o que era aquilo, e ele querendo mamar, e ele chorava. Não, mas tem um capítulo só que eu quero falar sobre o AI-5, também tinha 2 anos, mas, enfim, a gente tem um Instituto Vladimir Herzog, o que inclusive faz parte do conselho deliberativo lá, ajuda a pensar quando a gente tem que caminhar. A gente teve até uma reunião extraordinária 2 semanas atrás por conta desse contexto que está se colocando aí com a eleição do Bolsonaro para ver qual é a pegada que o Instituto tem que dar a partir desse momento. Ele vai completar 10 anos no ano que vem. E essa história, essa questão do Bolsonaro, para mim particularmente, eu realmente, todos os meus amigos, não recomendo que façam isso, mas eu tenho um motivo específico para isso, todos os meus amigos no Facebook que manifestaram qualquer tipo de apoio ao Bolsonaro não são mais meus amigos. E a razão é bastante simples, o Bolsonaro, ele apoia o assassinato do meu pai. Os meus amigos, em tese, conhecem a minha história. Então, se eles apoiam um cara que apoia o assassinato do meu pai, uma coisa que com certeza eles não são meus amigos. Então, é uma coisa muito simples para mim, né? Muito clara. E ele vinha fazendo uma série de discursos sobre a questão do uso, essa coisa toda. Eu dei muitas entrevistas ao longo do ano. Eu achava que ele era um fogo de palha que ia passar, mas ele se virou, está virando um incêndio igual da Califórnia, né? Que vai deixar centenas de feridos e mortos. Então, quando começou a se consolidar a possibilidade dele ganhar, principalmente no final do primeiro turno, quando se configurou que ia ser a Haddad contra o Bolsonaro, essa coisa toda, e nas 2 últimas semanas, que a coisa estava muito complicada, para dormir eu dormia com polinho, eu tinha que tomar remédio para dormir, baixar antidepressivo, essa coisa toda, porque é muito sério, né? São 43 anos de luta da família, né? Minha mãe, principalmente, né? Meu pai morreu, ela tinha 34 anos. A gente acabou de ter uma vitória muito grande na Corte Interamericana de Direitos, a OEA, que foi a condenação no Brasil por crime de lesa humanidade. É a primeira vez que o Brasil recebe esse tipo de condenação. Tem um significado, tem um conceito muito sério, né? Tanto que é a primeira vez que a Corte condena o Brasil, nem no caso do Araguaia, o Brasil foi condenado como crime de lesa humanidade, né? E então eu fiquei pensando assim, né? Essa história do meu pai é um macaquinho que a gente carrega no ombro, a família, há muito tempo. Minha mãe, meu irmão é um pouco mais afastado, mais lá fora. O Lucas, eu tento dar uma segurada na onda com ele, né? Assim, já deu até. Não dá uma isolada, mas ele também acaba se envolvendo um pouco. E eu falei assim, 40 e tantos anos da minha vida, vou fazer pizza. Inclusive, foi a primeira inauguração. Fazer merchan. E aí eu só estou fazendo esse preâmbulo para falar mais incrível que pareça, porque quando eu realmente estava jogando a toalha no chão por conta do Bolsonaro e pensando só fazer pizza e não discutir mais política, eu lembrei a história do AI-5 dentro da questão da minha família. Eu e meu irmão nascemos na Inglaterra, meu pai trabalhava na BBC, ele e minha mãe foram para lá em 64, eu nasci em 66, meu irmão em 68, e em junho ou julho de 68, a minha mãe voltou comigo e com meu irmão para o Brasil, com a minha avó, voltou de navio, ela aprendeu a fazer essas coisas. E meu pai foi para a Itália fazer um curso de cinema, né? Ele era jornalista, cineasta, mexia com documentarista, mexia com teatro, também várias coisas. Ele foi fazer esse curso. E na semana que ele ia embarcar de volta para o Brasil, teve o AI-5.
naquela semana que ele embarcava da Itália. E aí os amigos dele aqui do Brasil falaram, acho que é melhor vocês dar mais um tempo aí, segurar, a coisa está muito complicada, porque virou um estado de exceção completo, né? Você não tem uma garantia de direito civil, de proteção. Fica por aí, vamos ver o que vai acontecer, depois você vê, depois tem que levar a família de volta para a Europa. E a resposta que meu pai deu foi a seguinte, não, é mais um motivo para eu voltar, porque é o meu país, eu preciso ajudar a resolver essa questão. Então aquela minha momento de hesitação durante aí a campanha lá de pensar em só fazer pizza, eu lembrei disso daí, não tem jeito, a gente tem que fazer o que precisa ser feito para reverter isso daí. Então esse é só um pouco assim, do capítulo de AI-5, mas eu queria falar de dois temas, pegando inclusive uma deixa aqui do Juca. Mas eu quero começar falando uma outra coisa que eu sei. Uma das que deixou a gente muito deprimido foi que assim, eu vivi minha adolescência ainda durante a ditadura. A eleição de 85, foi a primeira eleição para prefeito em São Paulo, que eu votei, eu estava prestando vestibular para entrar na USP, né, fiz POP. E foi um processo ao longo desses 30 e poucos anos de conquistas, de pequenas conquistas. Votar para prefeito, votar para governador, não deu certo a direta já, elegendo Tancredo, aí